Bom, vou dar início ao curso e neste módulo, no primeiro módulo, estarei falando sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, TEA, conforme denominado pelo DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, também conhecido pela sua denominação antiga DSM-4, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. Bom, aqui já temos a principal, não a principal, mas uma lição muito importante, algo que devemos ter sempre em mente. O autismo é uma deficiência? O texto responde, não, não é uma deficiência, tá? É um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. Não é uma deficiência. É uma deficiência apenas sob os efeitos legais da lei, né? Então, pela lei, para garantir os direitos das pessoas com autismo, então ele é visto como uma deficiência. Mas o autismo em si, ele não é uma deficiência, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Claro, o autismo, enquanto um transtorno, né, a pessoa com autismo, um autista, ele pode ter uma deficiência, né, porque o autismo ele vem muitas vezes com comorbidades. E dentro dessas comorbidades pode estar incluído uma deficiência intelectual, por exemplo, tá bom? Mas primeira coisa que nós devemos ter em mente é que o autista não é uma pessoa deficiente, ela é uma pessoa que tem um transtorno. Mas, sob os efeitos para as leis, ele é visto como uma pessoa com deficiência, tá ok? Bom, e ela é caracterizado pelo comprometimento da interação social, pela comunicação, verbal e não verbal, uma dificuldade muito grande na comunicação, tá? E o comportamento restritivo e repetitivo. Bom, aqui eu já vou te convidar a olhar o autismo de uma maneira menos engessada. Porque muitas pessoas vê a pessoa com autismo só aquela que fica de um lado para o outro, ou se balança muito, ou tem muitas estereotipias, ou quase não fala, ou pula, fica pulando. Ou então aquela pessoa, né, o menino que é muito inteligente, sabe de muitas coisas ou de uma coisa, fala como se fosse um pequeno professor. Então, precisamos sempre, tá, desconstruir esse estereótipo da pessoa com autismo. Como você já deve saber, como talvez você já percebeu, eu sou uma pessoa que tem o autismo. Então, é algo que as pessoas geralmente não conseguem acreditar. Mas você tem o autismo? Por quê? Porque eu converso com as pessoas, estou aqui fazendo um vídeo, né, uma videoaula, eu gesticulo, olha a minha comunicação verbal, não verbal. Então, parece que não tenho um autismo, mas tenho sim, e depois daí eu vou mostrar, tá, como eu cheguei ao diagnóstico, né, e todas as minhas características. Mas vamos lá, tá? Então você pensa aí, tem um autista de nível 1 de suporte, no caso eu, as pessoas que conseguem ser mais autônomas, mais independentes, o nível 2 de suporte e o nível 3, tá? Então, quando você tem às vezes aquela imagem do autista, pula, que fica de um lado para o outro, que não consegue conversar com ninguém, esse é do nível 3, ou até o nível 2.
Mas tem o nível 1 que fala com todo mundo, que faz as pessoas darem risadas, é uma pessoa às vezes engraçada, divertida, mas tem um autismo, tá? Então o autismo, só aqui para encerrar esse vídeo, daí eu continuo, tá? Falando mais sobre as características do autismo, mas aqui fica o seguinte, que ele é caracterizado pelo comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. Na interação social, tá? Por exemplo, algumas pessoas com autismo não vão conseguir nem iniciar uma conversa. Outras vão conseguir iniciar a conversa, tudo, conversar, até rir, até gargalhar junto. Só que tem as dificuldades na interação social, como interpretar expressões faciais, interpretar ironias, interpretar as pistas sociais. E também não consegue manter fazer amizade. Começou, conversou, tudo, tá? Então tá bom, tchau, e vai embora. Né? Não tem aquele, vamos se ver depois, é difícil isso para pessoa com autismo. A comunicação verbal, eu estou aqui falando com vocês, tudo, estou me expressando, não verbal, só que em alguns casos, essa comunicação ela trava. Em outros, eu preciso de um script. Eu fico ensaiando, para poder falar, e quando falo, às vezes a pessoa não compreende aquilo que eu falei, tá? E o comportamento restrito e repetitivo. Então, muitas vezes eu sou muito repetitivo naquilo que eu falo e também, sem perceber, tem as estereotipias, são comportamentos repetitivos. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e continuo falando no próximo, me aprofundar mais sobre essas características da pessoa com autismo, tá ok?